Bom dia, excelentíssimos senhores desembargadores desta colenda segunda Câmara de Direito Empresarial, desembargador relator Araldo Teles, desembargadores Grava Brasil, Ricardo Negrão. Eu falo pelos apelantes Tiago Rodrigues Pegas e Luiz Carlos Pegas, na apelação 101-652798 de 2018. Os memoriais foram apresentados aos senhores por e-mail e eu espero que com esse pequeno vídeo eu consiga trazer o efeito de como se eu estivesse despachando pessoalmente com os senhores. Uma breve síntese da demanda, né? Trata-se de uma ação ajuizada por Cristiane em face de Tiago, então seu marido. Hoje há um processo de divórcio entre eles, em face também de Luiz Carlos, pai de Tiago, e de Aricina, empresa da qual Tiago e Luiz Carlos à época eram sócios. A autora pleiteia a nulidade do ato jurídico por conta de suposta simulação na venda da participação societária de Tiago para Luiz Carlos, quando ele, Tiago, se retirou da sociedade. E por conta disso ela entende que as cotas deveriam fazer parte do patrimônio do casal para uma partilha essa que está ainda ocorrendo, já que o processo de divórcio ainda está em curso. Não há nem sentença ainda. Pois bem, a sentença de primeiro grau decidiu pela procedência da demanda, entendendo que teria havido simulação por conta de uma suposta doação de Tiago para Luiz Carlos, entendendo que as cotas da empresa teriam um valor positivo de mais de R$600 mil. Isso, na verdade, é incorreto. Há uma série de documentos juntados nos autos demonstrando que as cotas não tinham valor positivo. A empresa vinha sendo deficitária. Juntamos documentos, a própria empresa Aricina juntou documentos também demonstrando prejuízo do exercício anterior de mais de R$2 milhões e, portanto, a participação societária do Tiago e do próprio Luiz Carlos e das outras sócias era uma participação negativa. Portanto, essa venda da participação societária ela poderia ter sido feita até por cada cota por R$1. Na verdade, respeitou-se o valor nominal das cotas conforme o contrato social e assim foi feito. Foi pago o valor de R$200 em espécie, um valor módico, não é? Valor recebido por Tiago, então não houve doação. Há recibo nos autos comprovando isso também. Portanto, a farta prova documental nos autos, provas essas que foram ignoradas do outro juízo monocrático, que apenas, repito, se apegou a uma suposta afirmação contida na contestação de que as cotas teriam um valor positivo. Em sede de embargo de declaração, apontamos esse erro material, né? Na verdade, a contestação, especialmente nos itens 3.7 e 3.8, indica que as cotas tinham um valor negativo, porque a empresa tinha valor negativo, deficitário, e o juiz entendeu que não seria caso de reforma por via de embargos e, portanto, estamos agora em sede recursal de apelação. Pede-se, então, que Vossa Excelência estejam atentos a esse erro material gravíssimo cometido pelo juízo monocrático, que o induziu em erro no momento de proferir uma sentença, reconhecendo uma suposta simulação do negócio jurídico entabulado entre as partes. Mais do que isso, a pedido de inépcia da inicial, pedimos que Vossas Excelências estejam atentos a isso também, por conta de a autora da ação ter pedido a nulidade do ato jurídico, e na verdade se trata de negócio jurídico, as vendas das cotas. Ato e negócio jurídico não se confundem, um está no artigo 104 do Código Civil, outro no artigo 185. A nulidade de um ato apenas isolado traria um problema gigantesco para a empresa, afinal outros tantos atos foram praticados logo após a saída de Tiago com a venda da participação societária ao senhor Luiz Carlos. O senhor Luiz Carlos aumenta o seu capital social, faz um investimento na empresa, passa a ser controlador, detentor de mais de 95% das cotas sociais da empresa. Portanto, não é possível uma declaração de nulidade de um ato jurídico isolado numa circunstância como essa. De toda maneira, não se trataria de nulidade de um ato, mas sim de um negócio jurídico. Portanto, há uma inépcia da inicial, ela deve ser indeferida, o processo deve ser extinto sem julgamento do mérito. Caso Vossas Excelências assim não entendam, pedimos novamente que estejam atentos ao erro material cometido na sentença de primeiro grau,
para que estejam atentos aos demais documentos, demais elementos dos autos que demonstram a situação deficitária da empresa e que, portanto, ela não poderia haver um entendimento de que houve uma simulação, uma doação das cotas, porque elas poderiam até ser vendidas, repito, pelo valor de R$1 e foram vendidas pelo valor nominal de forma correta. Respeitou-se o contrato social, respeitou-se a lei, não havia necessidade, como de fato não há necessidade da outorga conjugal para esse tipo de operação. Né? Não havendo doação, não há necessidade de outorga marital para a operação dentro do âmbito empresarial. Respeitou-se o contrato social, respeitou-se a lei civil e, portanto, a venda da participação societária de Thiago para Luiz Carlos é perfeitamente válida e eficaz. A tudo isso foi dado publicidade. As demais sócias da empresa abdicaram da possibilidade de comprar as cotas, portanto, o único interessado foi o senhor Luiz Carlos, comprou a participação societária de Thiago, que recebeu o valor, R$200, a recibo disso nos autos. Não há menor sentido em que R$200 efetivamente tenham que estar comprovados no depósito em conta corrente, né? Repito, o valor é ínfimo, portanto ele recebeu em dinheiro do senhor Luiz Carlos. A operação totalmente regular, não há nenhum problema nisso, portanto houve erro grosseiro, né, com o devido respeito do juízo monocrático ao entender que teria havido simulação e doação, quando na verdade é uma série de documentos, repito, não considerados pelo douto juízo de primeiro grau, que se apegou, repito, num item da contestação e, pior que isso, né, leu o item de forma incorreta, como se tivéssemos escrito que a empresa Aricina Terceira Ré tinha uma situação positiva, quando na verdade o tempo todo estamos dizendo que a situação dela era deficitária. Nos memoriais chamamos a atenção para esses itens da contestação, itens 3.7 e 3.8, que estão nas folhas 154 até 158 desses autos. Pedimos que Vossas Excelências estejam atentos a essas folhas e aos documentos que foram acostados. A autora não fez nenhuma prova em sentido contrário e cabia a ela o ônus da prova para indicar que de fato houve uma simulação. Ela não fez nenhuma prova, pediu julgamento conforme o estado do processo, não pediu produção de nenhuma outra prova além daquelas que já haviam sido produzidas, e a sentença foi proferida e merece o devido reparo. Entende-se, né, nós apelantes entendemos que é possível que esse tribunal julgue diretamente o mérito, a causa está madura, os documentos todos foram apresentados, portanto é possível que seja anulada a sentença em primeiro grau e seja proferida uma nova decisão de mérito, reformando integralmente essa sentença. Deixa eu ver se eu estou lembrando de todos os elementos importantes. Assim, além de tudo isso que nós falamos, e está nos memoriais, está na peça de apelação de forma bastante clara, estamos pedindo a condenação da autora apelada Cristiane por litigância de má-fé, por ter chamado um dos apelantes, ao qual eu represento, o Sr. Luiz Carlos de Laranja. Isso efetivamente não existiu, ele é sócio da empresa, uma empresa familiar, como a imensa maioria das empresas brasileiras, portanto, qualquer operação de empresas familiares neste país, se nós pensarmos pela ótica da autora e apelada Cristiane, estariam sujeitas a uma situação de reconhecimento de simulação, que não é verdade. O fato de serem pai, filho e irmãs na mesma empresa não necessariamente indica qualquer tipo de irregularidade, não é? Então, esse pensamento é muito raso e não pode prevalecer. Portanto, Excelências, esperamos que a apelação seja acolhida, os argumentos sejam acolhidos, a apelação seja provida pela inépcia da inicial, extinguindo o processo em julgamento do mérito, ou no mérito, com todos os elementos que há nos autos, reformando completamente a sentença de primeiro grau, invertendo-se os ônus da sucumbência e condenando-se a apelada em litigância de má-fé. Muito obrigado pela atenção.